Olá, o meu cordial, fraternal e afetuoso abraço, no doce e glorioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, Dia dos Pais, 9 de agosto de 2026. Queremos, de volta ao canal, trazer uma mensagem alusiva ao Dia dos Pais a você, que é bálsamo para as nossas almas e o fortalecimento para os nossos corações. Queremos parabenizar a todos os papais, o herói do lar, esta figura paternal, esta figura que com desvelo, com carinho, procura educar os seus filhos no caminho do bem, movimente nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Vai aqui a nossa felicitação a todos por esse dia festivo, esse dia tão especial. Hoje, o nosso tema é temática da conexão entre o Pai Celestial e o Pai Terreno. Está baseado na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, queridos YouTubers, familiares e amigos, ao escrever à Igreja da Galácia, em sua epístola, especialmente esse texto de Gálatas 4:6, com muita proeminência, com muita propriedade e profundidade, destaca a intimidade da relação entre Deus, nosso Pai Celestial, e os crentes. A expressão Abba, Pai, reflete um profundo senso de pertencimento e conexão. Vamos explorar alguns aspectos importantes e maravilhosos desse texto. Primeiro, identidade filial, reconhecimento como filhos. O versículo enfatiza que, por meio da fé em Cristo, os crentes são reconhecidos como filhos de Deus. Isso implica uma mudança de identidade, passando de servos estrangeiros a filhos amados. Adoção através do Senhor Jesus Cristo. Direito à herança, ser filho também significa ter direitos. A herança espiritual, que inclui todas as promessas e bênçãos que Deus oferece. Segundo, o papel do Espírito Santo. Presença de Deus, o Espírito Santo é descrito como aquele que habita em nossos corações como crentes, estabelecendo uma conexão direta e pessoal com Deus. Clamor de intimidade. O clamor Abba, Pai é uma expressão de intimidade e confiança, semelhante ao que uma criança diria a seu pai. Isso mostra que Deus não apenas é um ser distante, mas um pai próximo, aleluia. 3. Relação pessoal com Deus. Comunicação direta nós temos, através do Espírito. Os crentes têm acesso a uma relação pessoal com Deus, onde podem expressar as suas emoções, frustrações, preocupações e também os seus agradecimentos. Apoio e conforto. Essa relação de pai e filho oferece um espaço seguro para que os crentes busquem conforto e orientação nos momentos difíceis. Aleluia. 4. Transformação espiritual, mudança de coração. A vida do Espírito Santo não apenas confirma a filiação, mas também transforma os corações, levando os crentes a viver de maneira que reflita o caráter de Deus, motivação para a santidade. Como filhos e crentes são chamados e agir de acordo com essa nova identidade, buscando viver de forma
que honre a Deus a sua vida, a sua vivência. Esse texto sagrado convida a reflexão sobre a profundidade do amor de Deus e a natureza de relação que Ele deseja ter conosco, Ele estabelece conosco. Como será que interpretamos essa relação de intimidade e comunhão? E o que isso significa para a nossa própria espiritualidade? O Salmo 103 e o versículo 13, verso seguinte: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Esse versículo de Salmos 103 e 13 traz a lume extraordinária e bela mensagem sobre a compaixão de Deus. A comparação entre a compaixão de um pai e a de Deus nos mostra um aspecto fundamental do caráter divino, com destaque, esclarecimento à ternura e o cuidado zeloso sobre seus filhos. Glória a Deus que podemos usufruir. Glória a Deus que podemos experimentar o carinho, o cuidado, o zelo do nosso Pai Celestial. Nós, como filhos, temos esta experiência. Reflexões sobre este versículo. Compaixão paternal. Assim como o pai se preocupa e protege seus filhos, Deus também se preocupa com aqueles que o temem e o respeitam. Por conseguinte, nós, temor e respeito. O temer mencionado aqui não se refere a medo, mas sim a um profundo respeito e reverência, submissão por Deus. Isso implica que a relação com Ele é baseada em amor e confiança, glória a Deus. Cuidado divino, a promessa de que Deus se compadece, sugere que mesmo nas dificuldades, Ele está presente para oferecer consolo e ajuda. Esse versículo nos convida à reflexão sobre a natureza de Deus, aleluia, e como podemos nos relacionar com Ele como filhos amados, se tiver interesse. Nós estamos aqui para te aconselhar, para te orientar. Estamos aqui para reverberar a palavra de Deus com você e você possa avançar um pouco mais na sua vida espiritual, sabendo que a compaixão desempenha um papel fundamental na relação entre pais e filhos, sendo um pilar essencial em muitas culturas ao redor do mundo. Aqui está alguns pontos que destacam essa importância. Primeiro, fortalecimento dos laços familiares, conexão emocional, a conexão ainda a criar um ambiente seguro e amoroso, fortalecendo o veículo entre pais e filhos, glória a Deus. Apoio mútuo. Quando os pais demonstram compaixão, os filhos se sentem mais à vontade para compartilhar suas emoções, suas dificuldades e os desafios do dia a dia. Segundo, desenvolvimento emocional, empatia. Pais compassivos ensinam aos filhos a importância da empatia, ajudando-os a entender e se conectar com os sentimentos dos outros. Relação emocional. A compaixão ajuda os filhos a lidarem melhor com suas emoções, promovendo um desenvolvimento emocional saudável e psicologicamente saudio. Aleluia. 3. Educação e crescimento. Aprendizado com erros. A compaixão permite que os pais abordem os erros dos filhos de forma construtiva, incentivando o aprendizado em vez das punições severas, como os pais aplicavam aos filhos antigamente. Hoje já está bem diferente, seguindo inclusive os parâmetros da palavra de Deus. Estímulo à autoconfiança. Filhos que recebem compaixão tendem a ser mais valorizados e confiantes em suas habilidades. Resiliência e bem-estar. Apoio em tempos difíceis. A compaixão oferece um suporte crucial durante momentos de crise, ajudando os filhos a enfrentarem desafios com mais resiliência. Temos a saúde mental. Relações baseadas em compaixão estão associadas a menores níveis
de ansiedade e depressão entre os filhos. A depressão é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. Mas quando tratamos isto com coerência, tratamos isto com responsabilidade, tratamos isto olhando os parâmetros sagrados da infalível e inerrante palavra de Deus, somos bem-aventurados e fazemos com que nossos filhos tenham saúde mental, escape dessas desgraças de depressão e ansiedade. Modelagem de comportamentos. Exemplo positivo. Pais que demonstram compaixão servem como modelo para os filhos, incentivando-os a praticar a compaixão em suas interações sociais, cultura e cuidado. A compaixão em casa pode se refletir em comportamentos mais altruístas e solidários na sociedade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Começa em casa, tudo começa em casa, a vivência no lar, a vivência na família é o suporte para que em toda a vida tenhamos saudavelmente relações benfazejas, tenhamos saudavelmente emoções positivas, tenhamos saudavelmente reflexões sobre como será o nosso jornadear, se ele será marcado por desavença, se ele será marcado por desgraça, por transtorno, ou será marcado, aleluia, com coisas positivas. Em vez de sermos a derrota em si, em vez de sermos o paradigma da desgraça e da derrota, seremos, como pais, o protótipo da misericórdia, o protótipo da benção, o protótipo do jornadear feliz, tranquilo, seguro nas mãos do Senhor Jesus. Portanto, precisamos observar a gloriosa e inerrante palavra, precisamos observar a nossa vida comportamental como pais, precisamos observar as nossas atitudes como chefe do lar, ou melhor, como o herói do lar, tratando as esposas de uma maneira benfazeja, tratando os filhos carinhosamente, para que o Senhor se agrade e produza vitória nas nossas vidas, e o nosso jornadear seja triunfante, exitoso em Deus, para a glória do Senhor, aleluia, e para a alegria, para a felicidade dos nossos corações, e a estabilidade emocional, psicológica e principalmente espiritual das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Está provado cientificamente que vida em lares saudáveis, vida equilibradas, vidas coerentes de oração, de jejum, vida de leitura da palavra de Deus, meditação, aleluia, os males físicos são diminutos, são diminuídos as preocupações e enfermidades psicológicas que é causada por a intemperança, que é causada pela instabilidade, que é causada pela incoerência, vão embora, porque a nossa vida é uma vida coerente, é uma vida estabelecendo parâmetros da palavra, bons princípios para o nosso jornadear. Isto nos dá cacife, nos dá suporte para um jornadear triunfante, exitoso em Deus, saudável, e atitudes benfazejas vão gerando algo positivo na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. Hoje, como Dia dos Pais, esta palavra vem a calhar. Hoje, comemorando o Dia dos Pais, na maior parte do mundo, esta palavra reverberando o Evangelho Sacrosanto de Jesus, ensinando-nos a viver uma vida piamente saudável, corações equilibrados, corações contritos, humildes na presença do Senhor, para que os nossos filhos também triem um jornadear feliz, alegre, aleluia, triunfante, majestoso, na presença da humanidade, na presença
do mundo e na presença de Deus principalmente. Vamos ver também diversidade cultural. Existe diversidade cultural. Existe o exemplo positivo que os pais demonstram para com seus filhos. A cultura de cuidado, a compaixão em casa pode se refletir em comportamentos mais altruístas, solidários da sociedade. Diversidade cultural é a sexta parte. Valores variados e diferentes culturas. A compaixão pode ser expressa de maneiras distintas, mas o princípio de cuidar e apoiar a família universal é um princípio só. Tudo parte dali, do nosso cuidado, do nosso zelo. A Bíblia versa com muita veemência: aquele que nem tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que os infiéis. Mas nós que temos fé, nós que não somos infiéis, cuidamos da nossa família, dos nossos. Aleluia! E o Senhor Jesus vai nos dando vitória. Rituais e tradições. Muitas culturas têm rituais que enfatizam a importância do cuidado e do amor entre pais e filhos, reforçando esses laços. O nosso ritual é culto doméstico, leitura da Bíblia, aconselhamento, participarmos das reuniões de oração, dos nossos cultos, para que os nossos filhos continuem exemplificando-se em nós e sigam os nossos ritmos de bons costumes que nós temos. Esta complexa e substancial orientação de interações e ensinamentos molda não apenas a relação familiar, mas também a sociedade como um todo. Convém meditarmos bem, aquilatando o que entendemos sobre a prática da compaixão nas relações familiares, em nossas próprias experiências de vida. Agora, além das experiências de vida, bem melhor, o essencial é nos enquadrarmos nos parâmetros da inerrante, infalível e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, como nós já versamos aqui. Portanto, espero que estas palavras cale no coração dos meus ouvintes, dos meus YouTubes, cale no seu coração e produza efeito glorioso. Amado Deus, eterno, sublime e maravilhoso Pai, neste momento nos deste o privilégio de reverberarmos a Tua palavra no Dia dos Pais, reverberarmos uma palavra alusiva aos nossos papais. Continue abençoando a todos. Em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos por este dia. Abençoe cada pai, abençoe cada lar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Obrigado pelos inscritos, quase 3.000, 2.950 e poucos. Obrigado por você que é seguidor, que está compartilhando, deixando o like. Deus te recompense na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.